Então, estamos aqui nesse 23 de junho de 2025. 22 anos atrás, minhas filhas estavam nascendo, mais ou menos nessa hora. Minha esposa estava com eclâmpsia e nós estava tudo preocupado com a pressão dela, sabe? Perigoso. Ter gêmeos é muito arriscado para a mãe. E hoje elas estão aí da idade de vocês, mais ou menos. Então, eu olho para vocês e penso muito nas minhas filhas. E hoje eh, eu estarei à distância, mas eh, em Beatriz e Fernanda, estou aqui, Águida e Maria Clara, Eduarda, Maria Eduarda, Ana e Maria Luísa, todo mundo é, juntos, mas separados. Só uma explicação. Eu tenho 4 gatos, 2 cachorros. E essa porta aqui, às vezes, eles exigem que seja desbloqueada. Se eu não abrir, eles vão tumultuar a aula até, você sabe, né? Gato é o dono da casa. Então, eu já peço desculpa por essa interrupção. Na aula passada, nós falamos sobre relações diplomáticas e especialmente sobre a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, que é um tratado que positiva um direito costumeiro muito consolidado, generalizado, consistente, milenar e universal. Eu pedi para vocês deseuropeizarem a ideia de diplomata, a ideia de nação, para que a gente entenda que este é um papel fundamental dentro da estrutura do direito internacional. E por que é fundamental? Desde tempos milenares, as pessoas que desempenham funções diplomáticas, elas são protegidas pelo direito. Elas têm muitos privilégios e muitas imunidades porque elas representam algo muito maior do que uma pessoa, um ser humano. Representam um Estado. E isso significa que é como se a pessoa de carne e osso não estivesse ali na jurisdição de um outro país, e sim uma projeção, um holograma, uma extensão do, do, do Estado em outro território. Então, as pessoas e os locais onde essas pessoas trabalham são particularmente protegidos, e nós falamos que esse direito costumeiro, ele convive com este tratado de uma maneira mais ou menos assim. Se houver um conflito entre esse tratado, que é a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, tem muita Convenção de Viena, hein? Ficar atento sobre o que está sendo falado. Essa aqui, Relações Diplomáticas. Ela convive com o direito costumeiro, que existia, existe e continuará existindo. Nem tudo foi possível ser colocado dentro desse tratado, e aquilo que não tiver sido positivado, o direito costumeiro é o primeiro recurso que a gente tem. Mas, na hipótese de haver normas em conflito, vai prevalecer esse tratado. Falando sobre esse vocabulário, acreditante, acreditado, né? Que é um termo que nós vamos designar o diplomata que representa o seu país é o Estado acreditante. E o local onde o diplomata exerce a sua função de representação é junto ao Estado acreditado, né? Falamos isso e explicamos. Veja, nossa turma tem uns entre 20 e 30 alunos. Acho que a gente teve uma presença pequena na última aula. Então, eu estou repetindo algumas coisas que já foram ditas em sala, mas que eu acho que valem a pena para quem não pôde assistir. Fazer um teste com vocês. Vou perguntar assim, qual foi a cor do gato que atravessou, atrapalhando a aula? Aí quem assistiu de verdade vai saber. Aí a gente falou que
a ideia de missão diplomática, ela envolve, assim, um conjunto organizado de ações, de procedimentos, de competências, de, funções, e ela não deve ser entendida, assim, como um local, né. Ela é como a gente fala de uma empresa é um empreendimento, né. Eh, ela não é o local onde fica esse empreendimento. Aqui a gente tem missão diplomática que pode ser temporária, por exemplo, o pessoal que vai vir aqui para participar do BRICS vai e vai embora depois. Mas ela pode ser permanente, que é o mais comum. As missões diplomáticas permanentes, que cuidam da relação entre 2 países, elas são chamadas de embaixadas. Quando elas cuidam de organizações internacionais, da representação de um país junto a uma organização internacional, o nome não é embaixada. Embaixada é bilateral. Aí pode chamar de missão, de delegação, de escritório, tá? Mas embaixada pressupõe que é bilateral. O, maior poder, a maior autoridade de representação de um país junto a um outro país, o chefe da missão diplomática permanente bilateral é chamado de embaixador. E o embaixador também significa, eh, o topo de uma carreira de serviço público, que é uma carreira muito, estruturada, muito tradicional, muito antiga. O Brasil tem uma tradição secular de, uma carreira de Estado e, ao contrário do que o povo pensa, é uma carreira muito hierarquizada. Ela só fica atrás, eu diria, do das Forças Armadas, mas no sentido da hierarquia, a gente pensa no diplomata como se fosse um intelectual. Não, não, ele só pode agir dentro do limite daquilo que foi estabelecido para a competência de atuação dele, e é gravíssimo quando o diplomata, ultrapassa o limite das suas atribuições e age por si. E ué, engraçado, apareceu uma mensagem para mim aqui como se eu não tivesse. Tomara que eu não esteja falando à toa, né. Às vezes eu faço uns áudio muito longo, como se fosse orientação para os alunos, mas eu falo com minhas filhas e tal. Aí, às vezes eu tô vendo que 9 minutos de conversa, mas parou de gravar não sei quanto tempo atrás e eu fiquei conversando à toa, então minhas bochechas às vezes desliga o telefone. O embaixador então, ele é o, eh, terceiro secretário. Quando você passa no concurso, você vai fazer uma coisa equivalente a um mestrado. E aí, se você for aprovado, você vira segundo secretário, depois do tempo, primeiro secretário, depois conselheiro, aí você já tá na estrada há um tempo. E conselheiro vira ministro, eles não gostam de falar de segunda classe não, eles falam só ministro. E o ministro, que é promovido a ministro de primeira classe, quando ele recebe a função de chefe de missão diplomática, aí passa a ser chamado de embaixador. E aí ele não perde mais esse título, mesmo que não esteja exercendo a função de embaixador. Ele é tipo Ele leva esse nome consigo como se fosse, né, eh, adquirido, né, não é só quando ele está exercendo, ele leva para casa. A maneira pela qual essa rede de comunicação, eh, ocorre é baseado na confiança que um país vai atribuir a uma pessoa como sendo a pessoa que representa a vontade do Estado acreditante. Então, o Estado acreditado vai ter uma pessoa representando o Estado acreditante, o embaixador brasileiro junto à Argentina é uma pessoa que a Argentina tem que acreditar que fala em nome do Brasil. E para isso, tem um procedimento que envolve, eh, des desculpa, depois eu volto aqui nas funções, eu queria só falar do processo de acreditação diplomática. Então, eh, se eu for representar o Brasil junto à Argentina, eu levo uma carta escrita pelo Lula
para o presidente da Argentina, falando: "Olha, esse cara aqui é o cara que eu indico para ser o representante do Brasil junto ao seu país". E, essa é a carta credencial que é entregue em uma cerimônia, é uma coisa meio formal, meio cerimonial mesmo. Tem que ter, tipo, um evento em que a pessoa vai lá, entrega num papelzinho bem bonitinho, a sua carta credencial, aí o pessoal fala: "Apresentou suas credenciais", né. Isso aqui vale a pena, ver em outros idiomas. E é importante ter algum tipo de sondagem prévia para saber se aquela pessoa que está sendo indicada, de fato tem, eh, assim, a hospitalidade, o respeito do Estado acreditado onde ela vai trabalhar. Por quê? Porque, especialmente o chefe da missão diplomática, o embaixador, ele vai ser uma pessoa muito protegida, muito poderosa. E se for uma pessoa com a qual o Estado acreditado não quer lidar, ele não é obrigado a aceitar qualquer um que seja indicado pelo Estado acreditante. Vamos supor que eu falei mal da Argentina, alguma coisa em público, ficou registrado e fiz alguma crítica, aí quando eu vou ser nomeado para embaixador da Argentina, a pessoa fala: "Ah, você não é aquele cara que falou aquele negócio aquela vez? É, você não vai ficar aqui não". Então, se não há uma sondagem, informal, pode acontecer uma situação de o país não aceitar a pessoa que já foi indicada. Para indicar uma pessoa tem que passar pelo Senado, é burocrático, é um processo, sim, é custoso, né. Se o Estado acreditado aceitar a indicação daquela pessoa do Estado acreditante como chefe da missão, como embaixador, né, ele significa que ele concordou, ele deu o seu agrément, né, não é agreement em inglês não, tá, é francês. E às vezes aparece com M, um E, e às vezes aparece com 2. Eu não entendo o que que aconteceu aqui. Não é erro meu não. Essa receber o agrément significa: "Olha, então pode começar a representar o seu país aqui". Se você não recebe, você ainda não está autorizado e oficialmente não tem embaixador no país. Se está vindo um novo, é porque o anterior saiu por alguma razão. Esse novo tem que passar por esse processo. Enquanto ele não passa, né, aí a gente falou de alguns casos, e veja, a figura do embaixador, inclusive no que se refere a apresentar as suas credenciais, no contexto de relações diplomáticas, ela vai não apenas para a relação entre os estados, mas também outros sujeitos de direito internacional, como o caso da Santa Sé, né, que é aquela coisa meio exótica que a gente discutiu. Eh, vejam só como é que são as coisas, né, eh, quando é que foi isso mesmo? Foi no governo Lula, Dilma? Não lembro. Dilma. Eles tentaram enfiar no Brasil, como embaixador de Israel, em 2016, uma pessoa que era diretamente ligada aos assentamentos ilegais na Palestina, algo que todo o direito internacional, Corte Internacional de Justiça, Conselho de Segurança, Assembleia Geral, todo mundo fala que é ilegal. É um Estado colonizando um outro Estado, que tem o seu povo e o seu território que está sendo colonizado por uma situação militar há 70 anos, né. Não quer dizer que não seja um Estado. E o Brasil não aceitou que essa pessoa fosse ter esse poder de ser um embaixador aqui no Brasil. E Israel achou que o Brasil ia aceitar qualquer pessoa, porque quem é o Brasil para dizer não para Israel? E o Brasil não arredou, não arregou, e eles tiveram que mandar outra pessoa. Tem sempre gente no Brasil que adora qualquer pretexto para criticar o governo brasileiro, quando é de esquerda, e foi uma crítica, em certos setores, que eu acho que não foi justa, porque está certo, soberania é isso mesmo, você tem que ter posição, nós vamos imagina, o cara é um genocida, nós vamos aceitar qualquer pessoa? Não.
E contar com uma aprovação do Brasil, haja o que haja, porque Israel e tal, não, isso aí não. Agora, teve um outro momento em que eu acho que o mesmo governo errou, é a Dilma. Quando, 2 brasileiros foram, presos na Indonésia, inegavelmente transportando cocaína, que na Indonésia é uma coisa gravíssima, com pena de morte para os traficantes, eh, os caras que foram, eh, presos, por coincidência, 2 cara branquinho, bonitinho, zona sul do Rio, tal, esporte, garoto praia, posto 9, de família, sacou? Praticando ultraleve, surf, e um atrás do outro, foi engraçado. Hum, houve uma comoção pública no Brasil para que a Dilma pressionasse a Indonésia para que, ele não fosse punido de acordo com o direito penal da Indonésia. Mas quem que é o Brasil para mandar um outro estado soberano não aplicar o seu próprio direito contra o brasileiro, coitadinho, ao passo que aplica para os indonésios? Matar indonésio, pô, mas brasileiro não, porque, ai, nós achamos que é uma pena muito pesada. Sim, a gente pode ter uma outra valoração, mas vamos imaginar o inverso. Imagina que aqui no Brasil a proteção jurídica contra a violência, contra as mulheres, ela é mais rigorosa do que em muitos outros países. Imagina que lá na Indonésia o homem bater na mulher não é uma coisa, criminalmente, proibida, como é no Brasil, sujeita às sanções e processos que é no Brasil. Se uma pessoa, por exemplo, violenta uma mulher aqui, e aí o Brasil vai aplicar o direito brasileiro, a Indonésia fala: "Não, Brasil, o que que tem? Um tapinha, que nós aqui não temos problema com isso", sabe? Soberania significa também que nós vamos fazer o nosso direito. Agora, vejam isso aqui, em vários momentos, da história recente do Brasil com os Estados Unidos, ao invés de ter um embaixador, a gente tinha um encarregado de negócios. Significa que, por algum tempo, olha, aqui foi bastante tempo, aqui também, aqui também, eh, os Estados Unidos mandavam uma pessoa para ser embaixador do Brasil e o Brasil não aceitava. A maneira elegante, diplomática de não aceitar a indicação de uma pessoa que não foi antes consultada é a seguinte: tem que haver uma cerimônia de entrega das credenciais, para que o diplomata receba o agremão do governo brasileiro, do presidente, né. E aí o que acontece? Você não quer receber uma pessoa, você não marca com ela. Você pode receber outros embaixadores de outros países que chegaram depois, foda-se. E aquela pessoa que você não quer, você nunca marca a cerimônia desse diplomata, e aí o país desconfia que não vai rolar. É uma maneira, talvez um pouco demorada, né, mas enfim. Então, o Brasil, em vários momentos, não aceitava que eles mandavam. E por quê? Porque às vezes mandavam pessoas que têm histórico antes e depois de provocar o caos, a divisão, o conflito social, separação de país. Para ser o embaixador no Brasil, sabe, num governo de esquerda, que não era puxa-saco do governo dos Estados Unidos, então, assim, a gente não entrou nessa, né, de inocente, e a pessoa que não veio para o Brasil por exemplo, uma dessas aqui, que acabou indo para Bolívia, logo depois a Bolívia entrou na convulsão social, quase que divide o país em 2, né. A gente falou que essa expressão persona non grata é a expressão diplomaticamente correta, mas a mídia fala expulsar, quando ela quer dizer que ela foi declarada pessoa não grata, porque expulsão no direito internacional privado é uma das modalidades de saída compulsória do estrangeiro, no qual o Estado pega uma pessoa que é um criminoso e decide que não quer aquele criminoso condenado no território brasileiro.
é coisa que você faz com gente bandido. Não é o procedimento que acontece com o diplomata. O Estado avisa: olha, você cometeu. Não, não fala nada. Não dá satisfação de por que nada disso. Mas vamos supor, um diplomata pode ser o embaixador, pode ser outro diplomata abaixo. Um diplomata que tem a obrigação de não interferir nos assuntos internos do país onde ele trabalha, ficou confabulando, fazendo acordo, fazendo intriga, fazendo conspiração junto à oposição ao governo. Isso aí é um caso categórico de que essa pessoa não pode ficar aqui. E ela não é. Nós não somos obrigados a tolerar essa pessoa aqui atuando contra o nosso Estado. Aí a gente declara a pessoa não grata, e aí fala assim: ó, você tem 24 horas, 48 horas, uma semana, sei lá, para vazar, porque, expirado esse prazo, você vai ser tratado como um cidadão qualquer. E aí a sua imunidade de jurisdição, sua imunidade penal, ela vai ser, ela vai ser, não vai existir mais. Então você fica sujeito, tá? Muitas vezes isso é usado como um instrumento de punição geopolítica, tipo, é como se fosse uma medida para punir o outro país. Aí o outro país responde fazendo a mesma coisa. Ah, você expulsou 6 diplomatas, eu vou expulsar 6. Ah, você declarou 10 pessoas, eu vou declarar 10. E cá entre nós, muitas vezes, o diplomata acaba sendo vinculado a questões de espionagem mesmo, porque dentre as funções dos diplomatas, óbvio, representar o Estado acreditante no Estado acreditado, proteger os interesses do Estado acreditante, né? Negociar com o Estado acreditante, ok. Eventualmente tem situações para isso aqui, mas de segunda a sexta, das 8 às 4, mais ou menos, das 9 às 4, não sei, o que o diplomata faz para valer é levantar informações sobre o que está acontecendo no país onde ele trabalha e analisar essas informações e informar isso para o seu governo. Então, inteirar-se é o que o diplomata tem que fazer, tem que entender, tem que ler, tem que analisar, tem que saber o que está acontecendo no país onde ele trabalha, no Estado acreditado, para informar o Estado acreditante. Essa é a função dele cotidiana. O resto, eventualmente, tem um acordo, uma reunião, alguma coisa. No todo dia é isso aqui. Agora, essa palavrinha aqui é o que separa um diplomata de um espião. Se inteirou-se por meios ilícitos, de acordo com o direito não só penal dos países, mas o direito internacional que regula a atuação dos diplomatas, então isso é o que faz com que a pessoa, por exemplo, possa ser declarada pessoa não grata. Lembrando, o Estado acreditado não tem que dar satisfação, pedir desculpa, fazer cerimônia, sabe o que não tem nada disso. Você não tem nenhuma satisfação. Você só fala tantas horas. É claro que o povo pode conversar, né? Mas assim, não como uma postura de Estado. O diplomata pode falar, mas também, velho, você vai ficar reunindo com o cara, os caras tramando golpe e você tá lá, né? Bom, é, então a gente estava chegando nesse ponto aqui, né? Da inviolabilidade da missão diplomática. Essa é uma ideia muito importante. É que este prédio aqui, ele tem uma função no direito internacional fundamental. Ele permite que este país aqui mantenha, neste país aqui, que é a Inglaterra, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, mantenha relações diplomáticas com o Equador, assim como tem a embaixada da Inglaterra no Equador, que também tem que ser protegida e preservada. E que vão dizer assim, é meio que como se fosse um refém também lá, né? Porque vão dizer que aconteça algum absurdo aqui e haja a invasão da embaixada do Equador contra a vontade do chefe da missão diplomática, isso poderia ser haver uma retaliação igual. Ah, é? Então tá. A gente está vendo muito como que a ideia da retaliação
lei de talião, olho por olho, dente por dente, no direito internacional é muito forte. Se você responde na mesma medida do dano que você sofreu, está tudo lícito. Se você aumenta, aí você cria um novo ciclo de problemas. Então, a inviolabilidade da missão, ela é muito importante que vocês entendam. Os agentes do Estado acreditado, quer dizer, polícia, funcionário público, ninguém não pode entrar na missão sem o consentimento do chefe da missão. Mas eles têm que proteger os locais, têm que proteger de, às vezes, da própria população do Estado acreditado, que pode ficar com raiva de alguma coisa que o país... Por exemplo, protesto contra os Estados Unidos porque bombardeou o Irã de um jeito absolutamente ilegal, imoral, antiético, desumano e anti, violando princípios e normas do direito internacional. Aí você pode fazer um protesto. Aí a polícia do Estado acreditado tem que proteger a embaixada dos Estados Unidos contra o próprio nacional que está protestando, né? Se isso aqui não acontecer, está violando o direito internacional. Às vezes acontece. Por exemplo, os Estados Unidos bombardeia a Sérvia, e aí o povo da Sérvia fica furioso e vai lá e protesta na embaixada. Aí o governo deixou. Não deveria, porque, mas enfim. Os móveis, os carros, nada disso é tocado pelo Estado acreditado. Ele não pode ser objeto de busca, de requisição, de embargo ou de execução. Não pode ser penhorado, né? Está protegido. E aí, uma das coisas que a gente tem que combater, do ponto de vista do esclarecimento, é porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada, imprecisa sobre o que a gente está discutindo com o nome de inviolabilidade. Se eu fosse explicar para minhas filhas quando elas eram criancinhas, eu ia falar assim, é como se essa casa aqui, onde fica o embaixador da França, fosse mais ou menos, tipo assim, esse pai, né, como metáfora, território da França, dentro do Brasil. Não é, mas entendeu? É uma maneira de explicar. Porque falar de inviolabilidade, isso é meio. Essa palavra não é tão clara para tudo. Violar o que está sendo falado, né? Então a ideia é essa. Nós estamos aqui na capital do Brasil, e aqui tem um tanto de embaixadas. Essas embaixadas, elas têm que ser respeitadas, não porque a casa onde fica a embaixada é território do país, não, mas porque o direito internacional protege aquela embaixada. Lembre que o direito internacional, ele foi também incorporado ao direito interno, né? A gente fala desses tratados, mas não se esqueçam nunca, decreto número tal, do ano tal, é um decreto, é uma ordem, é uma lei que obriga o direito brasileiro a respeitar também. Não é só o direito internacional, ele é direito interno. Direito é direito, entendeu? Direito é direito. Law is law, soft law is not law. Se fosse law, seria law, não seria soft law, não é isso que a gente fala? A questão é a função que o espaço do local da missão exerce para o direito internacional é tão grande que é necessário garantir que o trabalho de articulação que aquele espaço possibilita seja protegido, para que a diplomacia seja protegida, para que a comunicação seja protegida. Porque se você não respeita aquele lugar, eu não vou botar meu embaixador um tanto de segredo de Estado, um tanto de coisa que tem valor estratégico no local onde eu não tenho a confiança de que não vai ser invadido e, sei lá, às vezes os países têm disputas, né? Os arquivos são invioláveis, a residência do diplomata também é inviolável, porque às vezes ele leva o trabalho para casa, não pode? Claro que pode. Então a casa dele também não pode entrar sem autorização. Os documentos e a pessoa, acima de tudo, é inviolável. E quando eu falo que ele é inviolável, quer dizer que ele não pode ser detido, ele não pode ser preso. Mais do que isso, o Estado acreditado tem que tratá-lo com maior respeito, tem que impedir qualquer outra pessoa de ofender a sua liberdade ou sua dignidade. Ou seja, ele é um VIP mesmo, mesmo que ele seja um safado, bandido, criminoso, enquanto ele for diplomata, atuando enquanto diplomata em um outro
país, ou seja, Estado acreditante é o país do diplomata. Estado acreditado é onde o diplomata trabalha como diplomata. Aí ele está protegido com o artigo 31 da Convenção, que fala da imunidade. Imunidade. Imune. Ele está protegido. A jurisdição penal, civil e administrativa do Estado acreditado não alcança ele. É como se ele fosse intangível, como se não tivesse lá. Percebe? Isso é algo tão forte que as pessoas têm até uma dificuldade de acreditar, porque, por exemplo, esse cara aqui é um bandido, mas ele não foi preso porque estava atuando como diplomata. Aí o pessoal até pergunta, não vai fazer nada como diplomata? Não. Tem até filmes em que o vilão é diplomata. E quando o policial, que é o protagonista, prende ele, ele tira o passaporte dele. Tá, 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 tá. E aí no filme. Ô, gente, desculpa, o filme é velho, mas eu sou velho também. É, cara que era o detetive, andava de terno, tal, ele passou a ser guarda de trânsito, andando de bermuda, uniformezinho, marrom, sabe? Então, assim, ele realmente é muito protegido. E esse outro, sem vergonha aqui, ele costumava bater na mulher dele, na esposa dele, nos países onde eles moravam como diplomatas, né? Ele. E nunca ia preso. Agora, cá entre nós, se isso já acontecia antes, ele poderia ter sido afastado do cargo, né? Porque convenhamos que não fica bem uma pessoa que representa um país ter um tipo de comportamento em que não apenas ilegal, mas é imoral e é uma safadeza. E aí ele bateu na mulher no Brasil. E no Brasil ele não tem imunidade de jurisdição. Porque aqui, um diplomata brasileiro no Brasil, ele não está imune, ele está sujeito. Então, aqui ele foi preso. Né? Foi preso, foi demitido, né? Muito bem. Tem umas coisinhas que são é, privilégios, mas não exatamente imunidade. Não acho que isso vai cair em prova, mas é só para você saber. Por exemplo, essa placa aqui não é mais, agora as placas são assim, né? E os locais, isso aqui, ó, em Belo Horizonte, tem um local que tem uma vaga só para o carro do consulado. Em Brasília vai ter os locais lá do espaço da embaixada, né? E a placa às vezes fala, pela abreviação, de que nível que é o carro, né? E às vezes, até no cinema, entretenimento, o pessoal conversa sobre isso. Nessa série, Succession, ele acha que ele vai ser embaixador de algum país. Aí eles estão falando, não tem que pagar multa de trânsito, né? Na verdade, essa é uma cortesia, né? Tem uma amiga nossa que é mulher de um diplomata americano, e ela, onde ela ia, ela não queria nem saber. Ela parava em qualquer lugar. Às vezes até o departamento antibomba achava que o carro estava tão esquisito que devia ter coisa. Aí quando ela voltava cheia de sacola, tava lá os caras com aquelas roupas todas protegidas, achando que tinha uma coisa esquisita no carro dela. Essa pessoa, ela recebia, a embaixada recebia multas, não cobrava, mas mandava para o embaixador, ó, tá tendo, né? Mas a imunidade não é um pretexto para o povo extrapolar esse dever de respeitar as leis, os costumes, as tradições, a cultura. É sagrado. Tem que respeitar mesmo. Não precisa gostar, mas tem que respeitar, não precisa aderir, mas não pode ter um comportamento preconceituoso, né? Contei para vocês o caso de um diplomata de família muito influente no Brasil que quando foi enviado jovem, né, para uma missão diplomática na África, na despedida dele aqui, na época eu viajava de navio ainda, ele fez comentários é, depreciando o país para onde ele ia, e a notícia chegou lá antes dele, e quando ele chegou no porto, já estava lá o representante vai falar, ó, você não vai nem pisar aqui, você vai voltar nesse navio mesmo, você já foi declarado pessoa no lugar, mas eu nem cheguei, pois é. Esse aí merecia ir para um lugarzinho bem legal depois, né? Então, aqui as questões que envolvem situações em que um embaixador, um diplomata estrangeiro,
ele viola o direito internacional quando ele fica reunindo com os políticos de um país, porque todo o contato que ele tem que passar pelo governo brasileiro, pelo Ministério das Relações Exteriores. O diplomata estrangeiro no Brasil, tudo, no Brasil, o direito internacional fala que o diplomata ele só tem acesso ao governo, ao país, por meio do Ministério das Relações Exteriores do Estado acreditado. Então, por exemplo, tem um diplomata americano, aí ele quer saber como é que é o programa nuclear do submarino brasileiro. Ele não pode ir lá como é que chama? Estuário, onde que constrói e pedir para ver, sabe? Isso é um absurdo, ele tem que pedir para o Ministério vai ver se quando der, se pode, o que que ele vai ver, o que que ele não vai ver. Então, assim, essa é a questão que o povo às vezes não sabe, mas o diplomata ele é sujeito a muito controle, muito controle. O diplomata, por exemplo, que bebe e dá escândalo, isso é muito complicado para ele. E se ele pisar na bola demais, é tipo um caso de um diplomata que ele bebeu e atropelou várias pessoas numa calçada, e foi um negócio tão traumático que a relação entre os países ficou muito ruim. Aí, eu acho que é desses países que era socialista, do leste europeu, não sei se Polônia, não sei. Aí o trem ficou tão feio que, para não causar um mal-estar diplomático, o país renunciou à imunidade para que o diplomata fosse julgado no Brasil. O susto que isso deve ter dado em todos os outros diplomatas passou o fogo de todo mundo, porque de repente o cara contava com a imunidade dele, aí vai ser julgado no Brasil, vai ser, imagina, preso, ficar lá no presídio brasileiro. Quer dizer, não, mas isso aqui é muito raro, viu? Raríssimo, né? Veja, hoje eu estou falando muito das minhas filhas, né? Imagina que eu sou treinado para aguentar dor e eu sou capaz de guardar segredos do meu país como um diplomata e não entrego nem sob tortura. Mas se pegar na minha filha, eu conto tudo, tudo. Não, para perguntar, ela pega papel, caneta, ou seja, se for para a gente ter confiança na segurança da inviolabilidade do diplomata, a família tem que estar incluída também. Porque, por exemplo, se prende minha filha sei lá, eu fico com medo de alguma coisa e aí eu sou pressionado, eu entre meu país e minha filha, eu sou mais minha filha, entendeu? E por causa disso, a família do diplomata, claro, quem mora com ele, né? Aquele seu cunhado folgado que vai lá tirar onda não conta. O nome das pessoas que moram fica registrado. Essas pessoas têm imunidade, tá? E aí, dependendo do nível de função que você tem, você vai tendo mais ou menos imunidades ao ponto de porque antigamente tinha as coisas criado particular, sabe? Tinha umas coisas que é de outro momento, né? Diplomata tem privilégio. Quem não é diplomata não tem privilégios, exceto no contexto de estar no local da missão diplomática. Então, por exemplo, secretária, um tradutor, um faxineiro, gente que não é diplomata não tem a proteção que é para os diplomatas. O diplomata também não paga imposto. A embaixada não paga imposto, o diplomata não paga imposto de importação. Se ele quiser ser bem chato, ele pede até para ter o desconto de ICMS, essas coisas que é imposto já diluído. Imagina, quanto que é o café? R$ 3. Mas para mim é 2,70 porque eu sou diplomata, abate. Não, isso aí até que dá, mas ninguém faz isso. Não precisa, né? A comunicação do diplomata com o seu governo é algo central nessa estrutura, a chamada mala diplomática. Essa mala diplomática, o Diplomatic Pouch, ela tem uma importância sagrada no direito internacional, porque ela é o símbolo da ideia de que a gente tem liberdade de comunicação. Se eu, embaixador do Brasil na Argentina, não tenho segurança de mandar uma mensagem, uma comunicação ou alguma coisa para o meu país, porque eu acho que pode ser interceptado, então não tem jeito da gente manter essas relações diplomáticas. Então, a mala diplomática, que não se confunde com a mala do diplomata, mala diplomática é do Estado, mala do diplomata é do diplomata. Mala diplomática tem que estar escrito que é mala diplomática, senão você não vai ter como saber.
que é mala diplomática. A mala diplomática não pode ser aberta ou retida, ponto. Não tem conversa. Mala diplomática não se. E aí a gente sabe que alguns países que às vezes têm estrutura muito precária, imagina um paísinho muito pobre, a gente conversou, tem país que tem a população de Ouro Preto, é para ter embaixada, às vezes é muito tênue, assim, sabe? E aí, às vezes tem umas tentações de botar umas coisas que não pode botar, tipo, em país islâmico não vende bebida alcoólica. Aí o pessoal bota uma bebidinha e tal. Isso aí, em tese, não poderia, mas, né? Se tem um povo que faz um serviço tipo aquele do avião do ex-presidente aí, que, né, levou uns produtos que não podia e foi preso por isso. A mala diplomática tem que ter sinal exterior, indicando que ela é mala diplomática, senão não tem como saber. Aí tem um filme que ilustra uma situação que vai mostrar a importância desse aspecto aqui. No filme, esse careca aqui, o Travolta, ele é um espião da CIA que está entrando como diplomata e ele tem uma arma na mala do diplomata. O raio-x captou a arma. E aí, a polícia migratória lá, acho que é França, é, chama o superior do diplomata que foi, né? Não vou falar detido, mas enfim, que está nessa salinha esperando o chefe dele chegar, para abrir a mala na frente do chefe. Por quê? Porque isso é uma coisa que não pode. Não só não pode na mala diplomática, como não pode muito menos na mala do diplomata. Veja, é possível que os países tenham um serviço de segurança, aí tem armas cadastradas, ok, mas não é assim, vou entrar com o meu revólver. Aí, depois de conversa vai, conversa vem, esse cara aqui fica de saco cheio, aí ele pega um adesivo escrito mala diplomática e cola na mala do diplomata, transformando a mala do diplomata na mala diplomática, que não pode ser aberta de jeito nenhum. Esta mala aqui, do diplomata, ela não vai ser aberta, salvo se tiver forte motivo para achar que tem um negócio aí que não pode, né? Enfim, tem uma figura que é o adido diplomático, que ele não é um diplomata de carreira, mas ele desempenha uma função diplomática dentro da sua expertise. Por exemplo, às vezes a pessoa é um militar que atua como adido brasileiro em outros países. Eu acho meio estranho ser adido naval. Ah, não, é naval, exército e aeronáutica, né? Se fosse só naval na Áustria, né? Eu ia ficar meio assim, achando que tá fácil o trabalho dele, né? Mas pode ser também adido cultural, adido comercial, adido científico. É uma pessoa que não tem formação diplomática, mas que vai atuar numa função específica, promovendo as relações entre os países, e nesse sentido ele vai ser favorecido, fortalecido por este título. É, mesmo que os países rompam as relações diplomáticas, a inviolabilidade, olha que doido, da missão diplomática ainda prevalece. Ou seja, mesmo que dois países tenham rompido relações, o Estado acreditado não pode simplesmente entrar lá como se fosse uma casa qualquer. Se fizer, vai ser uma violação do direito internacional, tá? É, então, temos aqui a leitura complementar sobre a carreira diplomática, né? A gente viu lá, e além do diplomata, também tem a carreira de oficial de chancelaria e de assistente de chancelaria. Antigamente era tipo nível médio, nível superior e tal, e aí era um caminho pelo qual o pessoal conseguia entrar na carreira ligada a essa área diplomática e possibilitando a pessoa de estudar mais para depois passar no concurso para diplomata, né? Chama atenção para uma coisa desta lei, que é o artigo 39, dizendo o seguinte: o chefe da missão diplomática bilateral ou multilateral, ele é tão importante para o país que ele é indicado mediante aprovação pelo Senado. É tipo indicar um ministro do STF, presidente do Banco Central, é uma coisa cerimonial, é uma coisa, né, formal. Inclusive, tem um jogo de poder que às vezes o Senado não quer aprovar aquela pessoa. É
Pode ser, excepcionalmente, que o Senado indique para a função de chefe da missão diplomática uma pessoa que não seja diplomata de carreira. Às vezes ele é um brother, ele é um parça, ele é um querido, ele é um chegado. Às vezes ele tem muito a ver com o país. Às vezes a gente gosta muito dele e quer dar para ele uma posição, tipo um serviço assim, vai ser embaixador em Paris, fica lá, de boinha. Às vezes é uma pessoa que tem um passado com o país. Às vezes o cara tem nacionalidade italiana e é brother do presidente. Eu também tenho, mas nem por isso eu acho que. Bom, então pode. Os diplomatas ficam furiosos, mas só para o topo, não para o meio. Só lá em cima. Tem que ser chefe. Abaixo disso não dá para indicar conhecido, não. E houve um movimento no sentido de indicar políticos ligados a certas igrejas que causam uma drenagem de recursos tão grande de alguns países africanos que eles causam um problema no balanço de pagamento monetário do país. Então, esse país falou assim: olha, não dá para esse cara que preside essa igreja, que suga dinheiro do meu povo, manda para fora, venha cá, assim, embaixador, para ficar aumentando, né, a capilaridade e a força dessas igrejas. Aí, isso aqui quase passou, mas era demais, né? O pessoal não admite, não, mas tem. Nossa, demorei anos para encontrar isso aqui. Um ranqueamento, mais ou menos, de níveis de postos diplomáticos ou consulares. Aí, geralmente, a pessoa começa a carreira, né, num posto D, aí vem para o Brasil. Aí vai para fora do posto C, aí vem para o Brasil. Vai para fora do posto B, vem para o Brasil. Agora, às vezes, as oportunidades aparecem. Quem fala mandarim? Aí, então vai ser você. Aí pula, né? Essa fila. Bom, e aqui nós vamos chegar num ponto importante, porque nós vamos falar de uma outra Convenção de Viena, que é sobre relações consulares, que é muito parecido. É parente do relações diplomáticas, mas com essas diferenças aqui. Esse slide aqui é o mais importante para essa comparação. Relações diplomáticas, então, a gente está falando de embaixada. Na embaixada significa uma missão diplomática permanente bilateral. Relações consulares, o local é o consulado. Embaixada cuida de questão de Estado, país com país. Consulado cuida de questões particulares. Eu, Luiz, você, Ana, você, Beatriz, você, Fernando. Como a relação Estado com Estado, só vai ter uma embaixada e vai ser sempre na capital. Agora, consulado, não. Pode ter mais do que um e pode ficar nas cidades que forem mais importantes para aquele país. Não precisa ser na capital. Aliás, se for na capital, geralmente ela fica meio que dentro da embaixada. A embaixada vai ter um setor que é o consulado. Quando tem outra cidade, aí você pode ter. É, a gente usa a terminologia missão diplomática para falar desse empreendimento, mas repartição consular. Aí, só esse nome repartição já me parece um termo burocrático. Tem a carta credencial e aí a carta patente. Agente diplomático, né, parece um trem assim, aí, funcionário consular. Agrément, que é a concordância do Estado, e o exequatur, que é, né, esse equivalente de autorizo você a ficar exercendo a sua jurisdição de cônsul nessa área aqui. Estado acreditante, Estado acreditado, olha que chato. Estado que envia, Estado receptor. Quem que usa essa terminologia, né? Então, vamos falar dessa outra Convenção de Viena, que também é direito brasileiro, e que trata do serviço consular. Veja, a carreira diplomática, ela envolve atividades diplomáticas e consular. No Brasil, é uma formação só. Você pode atuar em um ciclo. Geralmente, os ciclos diplomáticos são 2 ou 4 anos, no máximo. É muito difícil passar mais do que 4 anos num lugar só, porque o Brasil promove o rodízio, o revezamento. O diplomata brasileiro tem uma formação incrível, elogiadíssima por todos os diplomatas lá fora, elogiadíssima. Quando eu fui trabalhar na Suíça, a seleção brasileira era super benquista, mas o povo falava mais bem dos diplomatas do que da seleção brasileira.
Agora, eles, têm essa formação de saber sobre todos os assuntos, mas tem países que adotam uma estratégia diferente. Eles fazem assim, Santieres, uma pessoa que é ultra especialista em, sei lá, energia nuclear, comércio de açúcar, direito do mar, super especialista, mas ele não sabe nada dos outros assuntos. Aí bota ele para negociar com o brasileiro, que sabe um pouco de tudo, mas que naquele tema específico, o diplomata americano sabe mais do que ele. Quer dizer, são estratégias que os países adotam, né? A formação no Brasil é muito intensa. Em outros países, a pessoa, às vezes, está no mercado, vem para cá ser diplomata, vem para cá. Nos Estados Unidos, é muito comum o cara dar uma boa contribuição de campanha para o presidente ou para um senador, aí ele ganha uma embaixada. Aí, no resto do mundo, o povo fica puxando o saco dos embaixadores, achando que eles que têm. Não, não são eles. Não são eles. Eles são. O papel deles já está definido em Washington, né? Então, este ato é o ato pelo qual o Estado acreditado, ou o Estado que recebe, né, o Estado receptor, aceita que aquela pessoa seja indicada como chefe do posto consular. E aí a gente vai ver que parece um diplomata de segunda categoria, porque é tudo um pouco menos, né? Não pode ser a mala consular verificada, exceto quando tiver fundadas suspeitas. Veja, mala diplomática não pode de jeito nenhum. Mala consular pode, se houver algum, né? O estabelecimento de uma repartição consular não pode ser aberto sem o consentimento do Estado, claro. Não pode ter um imóvel pertencente a um Estado estrangeiro que tem funções públicas no Brasil, funções políticas, tem no Brasil, sem o país saber, tá? Aqui, um exemplo de um país que tem vários consulados brasileiros. Alguns, vejam só, são responsáveis por uma área territorialmente muito pequena. Mas se tem um consulado aqui, é porque com certeza vai ter muito brasileiro aqui. Eu morei aqui, ó. Então, nosso consulado é de Chicago. Todo mundo que está aqui vai votar, tem que ir em Chicago. Califórnia, metade uma coisa, metade outra. Flórida, e tal, né? Mas aqui que eu acho interessante, você tem umas ilhazinhas, né, um pequeno espaço com muita demanda. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem aqui o consulado de Porto Iguaçu, uma cidade menos importante, né? Aí você tem um conselheiro. A gente sabe que o conselheiro é abaixo do ministro de segunda categoria, segunda classe, e abaixo do embaixador. Aí tem um outro consulado, não tem nem chefe de posto. Aí tem o consulado geral em Mendoza, aí tem um ministro. Outro, né? Quer dizer, já é um diplomata que está mais assim. Aí o cônsul geral, ele, a carreira dele, ele é o embaixador, mas ele não está como embaixador, ele está como cônsul. A embaixada não é no mesmo endereço do consulado. Os dois ficam em Buenos Aires, mas um fica num lugar, outro fica em outro. O chefe do posto é o embaixador tal, né? Então, essas coisas que a gente já falou, né? E um outro exemplo do lado de lá, né? Cônsul honorário não é cônsul de verdade. Ele é um cara, ele é um querido, ele é um brother, ele é um parceiro, um cara que promove, faz o churrasco, tal, arruma umas viagens, mas ele não é formalmente um- uma pessoa protegida pelo direito internacional. Aí você tem consulado dos Estados Unidos, né, em várias cidades, quem sabe a próxima em Belo Horizonte, ou não sei, né? O trabalho do consulado tem a ver com particulares, tem a ver, por exemplo, com documento, passaporte, documento de viagem. Você foi lá para fora e, se querer, você acabou traficando cocaína e precisa muito de alguém te indicar um advogado bom, aí o consulado vai indicar uma pessoa, não vai pagar, não vai cuidar de você, mas vai te ajudar. Melhor você ter o telefone do consulado do que você não ter. Se vocês forem viajar, pessoal, pega o telefone do consulado brasileiro, onde vocês forem, porque se acontecer alguma coisa, eles podem ajudar muito, muito, sabe? Pergunta para Juliana, lá na Indonésia.
se o consulado brasileiro não ajuda. No fundo, o consulado é um cartório que o Brasil tem no território de outros países, tá? E aí pode, por exemplo, eu estou sendo julgado lá na Itália. Aí o consulado ele pode me avisar quando sair uma sentença sobre o meu caso. Claro, se eu pedir, se eu acompanhar, né? Enfim, aí aquelas questões que a gente falou, né? A inviolabilidade é muito mais restrita aos locais onde a repartição consular faz o seu trabalho mesmo. Ou seja, não é todo o local onde fica o consulado, é aquele pedaço onde realmente é o trabalho mesmo. Ou seja, a embaixada você não pode passar do portão para dentro, né? Inviolabilidade de arquivos e tal, né? Mas é menos. A mala consular não poderá ser aberta ou retida, todavia, se as autoridades acharem isso que e tal, pá, diferente, né? Esse artigo 36 é super importante. Isso salvou ou condenou várias pessoas na história das relações internacionais. Eu explico por quê. Uma das funções importantes que o consulado pode ter de proteção do interesse do seu nacional no exterior é, por exemplo, ajudá-lo a conseguir uma defesa, uma assessoria jurídica ou contato com pessoas, enfim, para uma pessoa que está numa situação de prisão ou de julgamento. Então, talvez vocês já tenham visto em filmes. Às vezes a pessoa vai ser presa no exterior e fala assim: eu sou americano, avisa para a embaixada, para o consulado. Se você pedir para a autoridade que está te prendendo, se você solicitar para quem está te prendendo, informar o seu consulado da sua situação, aí o Estado é obrigado a fazer esse contato. E aí as coisas ficam mais fáceis para você. Se você não avisa que você é estrangeiro, se você não pede esse contato, eles não são obrigados. E aí o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, o mexicano é preso, ele acha que é melhor os caras achar que ele é americano do que ele é mexicano. Aí ele não fala. Aí o fato de ele não falar, ele fica com a defesa muito fraca, que talvez fosse melhor se tivesse acompanhamento do consulado. E aí, muitas vezes, as questões de fato ou de prova são resolvidas na primeira instância. E aí, por conta de uma defesa falha, ele acaba sendo condenado, por exemplo, à pena de morte, que poderia ser evitado se. Aí já teve alguns casos de condenações de países que não fizeram contato com o consulado. E as pessoas acabaram sendo condenadas e a pena de morte. Aí vejam só que interessante. No caso dos Estados Unidos, a autonomia sobre questões penais, por exemplo, pena de morte, é estadual. Isso é uma coisa incrível, né? Não é federal. Então, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, mesmo que o presidente dos Estados Unidos receba uma ordem de um tribunal internacional para é, 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 não realizar essa condenação ou a execução dessa pena, tem, mas acabou. Por quê? Porque o presidente pode até falar, pedir, mas ele não pode exigir do governador que ele faça, deixe de fazer algo em função do direito internacional. Veja, é claro que ele também está sujeito ao direito internacional, o governador, o prefeito, todo mundo. Mas o que eu digo é que o condenado foi o representante do Estado, foi o executivo, o presidente, né? Não o presidente pessoa, mas o Estado. E dentro dessa união Estados, né? Um não tem esse poder sobre o outro. Então é um caso interessante, tá? Funcionários consular não poderão ser detidos e presos preventivamente. Aí veio o exceto. Então, vejam, em caso de crime grave e em decorrência de decisão autoridade, ou seja, ele tem que ser processado e tem que ter uma decisão judicial para que a pessoa possa ser presa por um crime grave. Às vezes, quando acontece uma coisa dessa, o mais rápido é pegar a pessoa, bota no avião, tchau,
porque se ele ficar, ele pode ser sujeito a isso. Mas vejam, o diplomata ele não vai ser preso, não tem exceto. Às vezes o cara que é diplomata, que está no mesmo nível de um outro, um colega, 2 caras entraram, um virou foi atuar como diplomata e o outro atuar como agente funcionário consular. Eles estão na mesma situação, comete o mesmo crime. Um pode ser preso, o outro não. Apesar de serem do mesmo nível hierárquico, porque a função que ele desempenha é o que vai dar o limite da sua imunidade. O funcionário consular, ele tem imunidade à jurisdição naquilo que se refere ao exercício das suas funções consulares, ou seja, se for uma questão que envolve, sei lá, documento, falsificação, aí sim, mas se ele sai, bate nos outros na rua, aí não tem proteção. Ou seja, é menos, né, é menos divertido a situação. Aí aqui alguns julgados que falam sobre essas questões e mais informações para aqueles que contemplam, né, Ana, a possibilidade de já está em 22, viu, pessoal? Atualizando aí. O deles atualizou, o nosso não, né? Safado. Olha a mesa do Rio Branco, né? Olha a mesa ali. Bom, então, eh, deixo para vocês aqui uma ideia do que eles estudam no no mestrado deles, e eu tento, prepará-los, né, dentro do possível para isso aqui, né. Um exemplo de uma carreira, como é que foi a evolução dos cargos, né, e o processo de indicação de uma pessoa para ser chefe da missão diplomática, né, a tramitação, como é que acontece esse processo e tem que ser aprovado lá no país também, acho que foi na Argentina, né. E aí outras questões que, né, eu fico sempre pensando: "Poxa, mas já está pronto o slide aqui, por que que eu não passo para eles, né?". É sobre como é que se organiza um evento diplomático, o nível de preparação que o ministério faz para o presidente, é muito grande, né, fica tudo prontinho. E aí, quando a gente estiver junto, nós vamos falar sobre esse filme aqui, Argo, que tem um caso muito interessante que envolve o Irã, Estados Unidos, que foi quando azedou a relação entre eles, tá certo? Então, muito obrigado pela, eh, participação de vocês. Se você for aluno nosso, coloque o seu nome nos comentários abaixo e o seu número de matrícula, só para a gente fazer disso o registro da aula. Muito obrigado a todos e estou à disposição para esclarecimentos.